Bom, a gente continua falando sobre as questões internacionais. Conosco aqui o professor Alberto Pfeiffer para falar sobre a eleição na Colômbia. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já peço para o senhor uma análise de que forma o país fez essa escolha, quais são os efeitos políticos que essa escolha vai ter. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. A eleição na Colômbia foi em segundo turno. Nós tivemos a vitória do Gustavo Petro, representante de uma coalizão de esquerda, ex-guerrilheiro, membro de agrupamentos ligados ao terrorismo político, que foram pacificados num processo longo de negociação que envolveu o Estado colombiano, a sociedade colombiana, esses grupos e atores externos. Pela primeira vez, um agrupamento de esquerda chega ao poder na Colômbia. A Colômbia tem uma tradição de ter governos de centro-direita. É hoje a terceira maior economia da América Latina, 50 milhões de habitantes. O ponto a destacar é que houve uma polarização muito grande entre Gustavo Petro, de um lado, e o candidato Hernández, um empresário de 77 anos. Essa polarização levou aparentemente a um certo desencanto da população com o processo eleitoral. Vale notar que são quase 40 milhões de eleitores registrados na Colômbia, o voto é facultativo e Gustavo Petro ganhou com aproximadamente 11 milhões de votos. Sim. Um fenômeno similar ao que aconteceu no Chile recentemente, com a eleição do candidato Boric, também de esquerda, e que representa uma eleição da minoria. Nos processos, nos regimes democráticos contemporâneos, a minoria escolhe pela maioria. Sim. Professor, as ideias da esquerda na Colômbia são similares às daqui, do Brasil? E também pergunta para o senhor, qual a importância dessas eleições, do que acontece na Colômbia para nós? As ideias da esquerda na Colômbia ainda terão que ser testadas. O processo institucional na Colômbia ainda não tem uma experiência de um governo de esquerda. Esse é o grande enigma, a grande interrogação. No Brasil, no México, na Argentina, a presença da esquerda é algo que faz parte do cenário político, do cenário eleitoral. Na Colômbia, não. Então, as perspectivas são bastante inseguras quanto ao que acontecerá. A Colômbia tem tido um manejo macroeconômico muito estável, é hoje membro da OCDE, não teve problemas de inflação nas últimas décadas, e há uma dúvida muito grande quanto à capacidade dos atuais gestores econômicos de seguirem conduzindo o país dentro do marco da institucionalidade. Quanto aos impactos aqui para a região, eu creio que ainda serão dimensionados no sentido de que as grandes transformações não são na região, elas são no mundo. O que nós vemos hoje não é um problema de disputas dentro da América Latina, não há grandes mecanismos de integração vigentes, não há grandes conexões entre as grandes economias latino-americanas. Brasil e México afastados, Brasil e Argentina se afastando. Então, eu creio que o mais importante é verificar de que maneira os vínculos com os atores externos, notadamente Estados Unidos e China, serão caracterizados nesse governo da Colômbia, nesse governo de esquerda, que a Colômbia sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que deu grande apoio para o Plano Colômbia, que foi o mecanismo de pacificação, de redução da violência, de incorporação dos grupos guerrilheiros à vida política normal do país. Pois é, professor, e só para fechar, qual o desafio também do novo presidente em relação à violência no país? Isso também é outra grande interrogação. Os primeiros movimentos foram bastante também duvidosos, pedindo a soltura de presos. E o cenário na Colômbia, o cenário interno, é um cenário bastante agudo ainda. Há setores ligados à criminalidade organizada, ao narcotráfico, há setores ligados à guerrilha ideológica, que ainda não... O ELN é um agrupamento muito forte, que ainda mantém a militância ativa. Então, não é uma perspectiva ainda muito certa. Esperamos que, considerando também o relacionamento muito próximo com a Venezuela, que deve ser estreitado neste governo colombiano,
que talvez nós tenhamos algumas dificuldades com relação ao crime organizado naquele país. Professor Alberto Pfeiffer, da Universidade de São Paulo, mais uma vez muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana, um abraço, professor, valeu.